Nesse ano a gente teve vários lançamentos fenomenais, né, de jogos, Ark Raiders, teve anúncios de jogos também, o The Witcher, o próprio Tomb Raider, e agora a gente teve um anúncio, teve recentemente o The Games Awards, e teve o vencedor, o jogo do ano, que foi Clair Obscur. O que todos esses jogos que eu mencionei aqui têm em comum? Eles foram feitos, ou estão sendo feitos, com Unreal Engine 5. Um motor gráfico que é muito robusto e é muito, mas muito bonito de forma visual. Quero comentar, tá? Tem uma entrevista deles completa que eles deram à Epic Games. Pra quem não sabe, a Epic Games é dona da Unreal Engine 5, é quem tá por trás de Fortnite, e ela libera o motor gráfico de graça para que as pessoas possam utilizar e criar, contar as histórias delas e também criar os seus próprios jogos. E foi o que o pessoal do estúdio do Clair Obscur fez para conseguir criar o próprio jogo. É claro, quando você faz $1 milhão, aí você paga 5% pra Epic Games do seu lucro, mas aí, né, você tá em outro patamar. É um perrengue chique, vamos dizer assim. E aqui no blog eles detalham tudo que eles utilizaram. E bom, Unreal Engine tem uma série de técnicas que podem colaborar para que o jogo fique com um visual muito fantástico. Acaba sendo, às vezes, um pouco complicado de você conseguir ter o equilíbrio entre desempenho e visual. Precisa de uma equipe que consiga trabalhar bem, que consiga ter bastante técnica e eficiência no que está fazendo, mas a gente tem, através desse e de vários outros jogos, acho que o próprio Ark Raiders é um exemplo de um bom uso da Unreal Engine, que consegue fazer com uma equipe, às vezes, pequena, algo realmente grande. E é o que eles detalham aqui. A Unreal Engine ela tem algo chamado Blueprints, que é um compilado visual de códigos e que é praticamente assim, você precisa, para trabalhar com a Unreal Engine, você precisa saber Blueprint. Seja você um artista, um programador ou não, você precisa saber, porque é algo que é a base do motor gráfico, tá? Então é um dos recursos que eles utilizaram e que eles comentaram que foi fenomenal e que foi fundamental para que eles conseguissem chegar no resultado que eles chegaram. E o mais massa aqui do que tem no blog, que foi detalhado por eles na entrevista, é que eles utilizaram basicamente todos os recursos da Unreal Engine, utilizaram Nanite, que é uma técnica que você consegue, nas antigas a gente tinha, quando estava chegando perto de um objeto, ele ficava dando aquele popzinho, né, ficava se transformando, a contagem de polígonos. Agora a gente não tem mais isso, mesmo longe o objeto, a gente não tem essa percepção de que ele está mudando tanto. Então eles utilizaram Nanite, utilizaram Word Partition, que é justamente feito para carregar de forma mais inteligente e acessar os itens que estão dentro de um jogo de mundo aberto, por exemplo, com mais facilidade. Então, utilizaram também o Word Partition. Fora isso, MetaHuman, que é um criador de personagens de graça da própria Epic Games, eles também falaram que utilizaram então os personagens que você vê, eles trazem a base do MetaHuman, lógico, com várias modificações, mas enfim, de graça, com captura de movimentos em outro nível, que é o mesmo, é a mesma base, tá? Que você vê em Death Stranding, em vários outros jogos famosíssimos de altíssima qualidade. A tecnologia é da própria Epic Games, que comprou a Trilateral lá logo depois do Death Stranding 1. Então, assim, são coisas de ponta que são entregues de graça para que você possa utilizar. E além do Nanite, do Word Partition, eles também utilizaram a iluminação global, que é o Lumen, que vai cuidar de reflexos e vai cuidar também do atributo de cor das coisas. Então, o que é vermelho, por exemplo, a luz indireta acaba tendo muito mais qualidade. Então, se um objeto é vermelho e ele tem a luz está incidindo nele, vai ter uma luz indireta que vai bater em outros objetos que estão próximos e vão se fundir. Então vai ficar uma coisa realmente linda e é interessante para quando você está trabalhando também com outros objetos que brilham e dessas coisas de mundos fantásticos. O Lumen aparece ganhando muita qualidade porque ele tem o atributo de cor emissivo, acaba se destacando mais nesse tipo de jogo. E aqui tem uma coisa curiosa, né? Inclusive, assim, se eu tô falando tudo isso aqui, você não me conhece, eu sou o Neri Neto, eu sou especialista em Unreal Engine, em criação de jogos. Inclusive, antes de comentar, o próximo detalhe do desenvolvimento que me chamou muita atenção sobre o Clair Obscur é o seguinte: tenho minha promoção agora do meu curso, tá? É só utilizar o cupom NATAL15. Esse desconto, ele é em cima do preço base, que foi o preço base da Black Friday. Então, se você perdeu o desconto da Black Friday, aproveita agora, porque é o último desconto do ano. Quem já me segue aqui no canal tá familiarizado e sabe que eu faço 2 promoções no ano inteiro, que é Black Friday e Natal. E a de Natal tá aí, tá? Se você ainda não aproveitou, aproveite agora, tá bom?
tá aqui na descrição, no comentário fixado, e tem algo que eu ensino no meu curso que é justamente o que me chamou a atenção, que eles utilizaram o Sequencer. O Sequencer, ele é utilizado para muita coisa na Unreal e cada vez mais ele está se mostrando bastante interessante para você conseguir justamente essa variedade de coisas que você consegue fazer. Eles pegaram para fazer o combate do jogo, eles utilizaram o Sequencer. E bom, o Sequencer, basicamente, ele tem uma perspectiva, assim, um jeitão ali, uma timeline da esquerda para a direita, que no começo eles surgiam para substituir um outro, que era o Matinee. Eu não sei exatamente como se fala em inglês, mas é Matinee. E basicamente era uma parte de cinema, né? Para você conseguir trabalhar cutscenes, para você conseguir trabalhar cenas. E agora as pessoas estão utilizando bastante justamente por conta dos códigos que vem Blueprint e por ser maleável, digamos assim, eles estão utilizando para muitas coisas, para rodar animação, para fazer combate, fazer cenas um pouco mais complexas, para rodar código dentro do gameplay, para fazer quick time event, para fazer várias outras coisas. Então, é uma parada massa da Unreal Engine, que tem essas blueprints que eu comentei antes, que são esses compilados visuais para você conseguir trabalhar, juntar suas equipes. E também essa maleabilidade. Não é essa a palavra que eu queria, mas é uma palavra que, enfim, falaria mais sobre o... Não é maleabilidade, é tipo... Vocês vão dizer aqui no comentário qual é a palavra que eu tô procurando, mas quando uma coisa serve para várias outras coisas. É isso que eu quero falar, tá? Tem bastante disso dentro da Unreal Engine. Inclusive, eu ensino Blueprint também. No meu curso, o grande foco do meu curso é em Blueprint. Então, se você quer aprender mais sobre jogos, quer saber como funcionam, tá aqui na descrição e no comentário fixado o meu curso. E um último detalhe sobre isso é que eles têm uma equipe pequena. Para você ter uma ideia, chuta antes de eu falar quantas pessoas você acha que tem o jogo do ano feito em Unreal Engine 5. Chuta. E que utiliza os principais recursos desse motor gráfico, que muita gente, acaba entendendo errado, né? Como é que funcionam esses recursos e tal, e culpam muitas vezes os próprios recursos. Mas assim, chuta. O jogo do ano, cara. É um jogo, uma pegada... RPG, pegada não, é RPG. Poxa, na entrevista eles falam que a equipe principal é de menos de 30 pessoas. E muito disso tem relação com a modernidade, a forma como os jogos são feitos hoje. Hoje você tem acesso a muitos itens já prontos que você modifica para dar uma cara final para o seu game. Além disso, né, tem esse compartilhamento de tecnologias, então eles utilizaram o Unreal Engine, que já traz uma série de outras coisas. Antes eles teriam que modelar cada parte do rosto do personagem do zero. Aqui eles utilizaram o MetaHuman. Tem isso e muito mais à sua disposição. Por quê? Porque o Unreal Engine é de graça, você pode baixar e pode começar a utilizar hoje com todas essas técnicas que eu ensino no meu curso e que também, enfim, você pode acessar os cursos em inglês da própria Epic Games, eles têm cursos lá, fique à vontade, tem muito conhecimento na internet também, mas se você quiser aprender comigo, quiser algum atalho, está à disposição e aproveite o cupom NATAL15. Muito obrigado por ter assistido até o final, a gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço, tchau, tchau, fui!